Olá a todos, hoje nós vamos falar de ângulo entre retas, ou seja, nós vamos aprender a calcular o ângulo entre duas retas usando as ferramentas que a gente aprendeu até agora. Para começar, vamos definir o que é o ângulo entre duas retas. Sejam R e S retas no plano e sejam U e V paralelos a R e S respectivamente. Definimos o ângulo entre R e S como o ângulo θ, com θ entre 0 e π sobre 2, e tal que cosseno de θ seja esse valor, que é o módulo de U vezes V sobre a norma de U vezes a norma de V. Por que a gente está definindo dessa forma? Vamos entender. Aqui a gente vê uma situação hipotética de duas retas, R e S. E elas estão formando dois ângulos. Tem esse ângulo, que é o mesmo desse, e tem esse ângulo aqui, que é o mesmo desse. O ângulo θ que a gente está buscando é o menor dos dois, no caso é esse daqui. Então, se esse é θ, esse outro aqui é π menos θ, ou seja, 180 menos θ. A gente quer definir o ângulo entre duas retas como sendo esse aqui. Por que a gente usa aquela expressão? A gente sabe que o produto escalar entre dois vetores é esse aqui. A gente viu na aula sobre o produto interno. Se você não viu, vou deixar o link aqui para você ver. Então, U vezes V é igual a norma de U, norma de V vezes cosseno de θ. E aí, quando você pega vetores paralelos a R e S, respectivamente, você pode ter duas situações. Você pode ter uma situação dessa, U é assim e V é assim, e o ângulo entre eles é o mesmo do ângulo entre as duas retas que a gente está buscando. Ou você pode ter essa situação, o U está nessa direção e o V está assim, ó. Tá vendo? É o oposto ao que na primeira situação. E aí o ângulo entre eles é π menos θ. Então, o que a gente faz? Se você está nessa situação, você pode isolar o cosseno de θ, o que você vai ter? Cosseno de θ igual U vezes V sobre a norma de U vezes a norma de V. Agora, se você está nessa situação, você vai ter que o ângulo entre esses dois vetores aqui é cosseno de π menos θ igual U vezes V, norma de U, norma de V. Mas você sabe da trigonometria, o que? Você conhece essa fórmula aqui, ó. Vou escrever aqui no cantinho, ó. Cosseno de A menos B é igual a cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Essa fórmula você pode encontrar em qualquer livro de trigonometria. E aí, aplicando essa fórmula, a gente tem o quê? Que cosseno de π menos θ é cosseno de π, cosseno de θ, mais seno de π, seno de θ. O cosseno de π, que é os 180 graus, ele é menos 1. Então, isso daqui é menos 1. E o seno de π é 0. O que a gente vai ficar, então? Com menos cosseno de θ. Lembra que o que a gente está buscando é o θ. Então, isso me dá que menos cosseno de θ é igual a cosseno de π menos θ, que nesse caso vai ser isso pela fórmula de produto interno. Então, nesse caso, se você escolheu esses vetores, né? Então, você vai ter que o cosseno de θ é menos U vezes V sobre a norma de U vezes a norma de V. Ou seja, em qualquer situação, o cosseno de θ na primeira situação deu isso, e na segunda situação de escolha dos vetores U e V, ele deu isso. E aí, por isso que a fórmula é aquela. Cosseno de θ, independente das duas escolhas que você, vai ser o módulo de U vezes V, que o produto interno pode dar negativo, que vai ser nesse caso aqui, U, norma de U vezes a norma de V. Então, por isso que a gente define daquele jeito. Então, independente dos vetores que você escolher paralelos a cada uma das retas, é só você usar aquela fórmula que você acha o cosseno desse θ aqui. Bem, justificada essa definição, vamos usá-la para calcular ângulo entre duas retas. Aqui a gente tem um exemplo. Encontre o ângulo entre as retas R e S dadas da seguinte forma. Tá vendo? Aqui a gente tem a representação da equação cartesiana de uma reta e aqui a paramétrica.
Como que eu calculo o ângulo entre essas duas retas? Primeira coisa que a gente viu pela definição, a gente precisa encontrar vetores paralelos às duas retas. E isso aí é fácil, a gente já viu nas outras aulas. Sabemos que esses coeficientes aqui me dão um vetor ortogonal a essa reta. Então, se eu chamar de U, trocar as coordenadas e o sinal de uma delas, no caso vou trocar o sinal de 4, esse vetor é paralelo a R. E a equação paramétrica da reta já me dá direto um vetor paralelo a S, que é quem? Aqui a gente tem que tomar cuidado que o vetor aqui é o que acompanha o T, tá vendo? Normalmente a gente coloca primeiro o termo que não acompanha T, depois os termos que acompanham T. Aqui está ao contrário, então tem que tomar cuidado. As coordenadas do vetor diretor da reta são aquelas que acompanham o parâmetro, que no caso é T. Então vai ser menos 2 para o x e 1 para o y. Esse vetor é o vetor diretor da reta S. E aí é só usar a fórmula direta. Então sabemos que U é paralelo a R, V é paralelo a S, e note que U vezes V, produto interno entre os dois, vai ser 4 vezes menos 2, menos 8, mais 3 vezes 1, 3, que é igual a menos 5. Norma de U vai ser o quê? Raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado. 16 mais 9, que é raiz de 25, que é 5. E a norma do V, isso que eu vou precisar para calcular o cosseno do ângulo. Vai ser a raiz quadrada, cada coordenada ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, raiz de 5. Pronto. Com isso, cosseno de θ vai ser produto interno entre U e V sobre a norma de U, pela nossa definição, norma de V, que vai ser módulo de menos 5 sobre 5 vezes a raiz de 5. Módulo de menos 5 é 5 sobre 5 raiz de 5, cancela esse 5 com esse, e você tem 1 sobre raiz de 5. E aí a gente achou o que o cosseno do ângulo é esse. O exercício está pedindo para a gente achar o ângulo entre as retas. Bem, 1 sobre raiz de 5 não é nenhum dos cossenos que a gente conhece o ângulo, que são os ângulos de 30, 60, 45, 90 e assim por diante. Então a gente vai usar a função arquicosseno, ou seja, θ é o arquicosseno de 1 sobre raiz de 5. Pronto, essa é a resposta final. Com isso você pode, se quiser, aproximar o valor do ângulo. Esse ângulo vai ser aproximadamente o quê? Aí eu preciso usar uma calculadora científica. Eu vou usar a calculadora científica do próprio Google. Tá aqui. Como é que eu calculo isso? Aqui você tem a função cosseno, né? Eu não quero a função cosseno, eu quero a inversa da função cosseno. Clico aqui, apareceu. Olha lá, o arquicosseno. E aí eu digito o número 1 sobre raiz de 5. E aí ele me deu o ângulo em radianos, tá vendo? É 1,107, assim por diante. Se eu quiser o ângulo em grau, é só apertar aqui e apertar igual de novo. Pronto. Aproximadamente 63,43 graus. E aí eu tenho que esse ângulo é aproximadamente 63,43 graus. Volto a repetir. A resposta exata é essa daqui. Isso daqui é só uma aproximação. Por fim, vou deixar um exercício para vocês fazerem e trabalhar um pouco essas ideias. O primeiro exercício é o seguinte: determine o ângulo entre as retas R e S. Mesma coisa que a gente fez, análogo. O segundo é determine o ângulo que a reta, dada por essa equação cartesiana, faz com os eixos coordenados. Então é a mesma coisa, só que aqui eu não dei a equação dos eixos coordenados, mas você só precisa dos vetores paralelos para calcular o ângulo entre essa reta e os eixos coordenados. Dá uma pausa, tento fazer que eu vou mostrar a resposta logo em seguida. Vamos ver a resposta? Então aqui tem o primeiro caso, o θ é o arquicosseno de 1 sobre raiz de 26, que dá aproximadamente esse ângulo. E o segundo, como eu falei, você só precisa dos vetores paralelos. No caso do eixo x, você pode usar o vetor i igual a 1, 0. No caso do eixo OY, você pode usar o j igual a 0, 1. E o vetor paralelo àquela reta vai ser esse daqui. Repetindo o mesmo processo que a gente fez, no primeiro caso, o eixo OX, você tem o θ igual a esse valor.
arquicosseno de 4/5, que dá aproximadamente esse ângulo. E no eixo OY, θ igual a arquicosseno de 3/5, que é aproximadamente esse ângulo. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.